O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e tua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, acompanhamos nesses dias o grande mistério da encarnação do Verbo, o Verbo que se encarnou e veio habitar entre nós. Deus vem até nós para falar conosco. Deus vem até nós para nos salvar, para nos libertar do pecado, da morte. Mas Deus escolhe vir até nós numa família. Por isso podemos acompanhar nos presépios essa representação de José, de Maria e do menino Jesus. Deus que vem numa família. E juntamente com Maria, José faz parte da família, santifica assim a família, esta instituição divina. Não uma instituição humana, mas sim uma instituição divina. Porque quando Deus disse: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne, deu ali seu início à família, onde depois tiveram filhos, onde os dois se unem, têm filhos e formam a família. A família que foi chamada pelo Papa João Paulo II certa vez como santuário da vida. Santuário quer dizer lugar sagrado, lugar onde mora Deus, lugar da presença de Deus, mas também lugar de santificar-se. É ali que a vida humana surge como que de uma nascente sagrada e é cultivada e ali formada. Portanto, caros irmãos e irmãs, é missão sagrada da família guardar, revelar e comunicar ao mundo o amor e a vida. Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, já chamava a igreja, a família, de igreja doméstica, na qual Deus reside, na qual Deus mora, na qual Deus está presente, onde Deus pode ser adorado, onde Deus pode ser servido no amor mútuo dos pais, no amor mútuo dos filhos. Por isso hoje a liturgia fala tanto de amor, de honra, honrar pai e mãe, obedecer aos pais, amar
aos pais, acolhê-los na velhice. É isso que nos falava a primeira leitura de hoje. Vimos que Jesus vem até nós, se faz presente numa família para nos mostrar de que é possível tudo isso sim. Se Deus viesse até nós de uma outra forma, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com toda a sua glória, talvez diríamos que Deus não nos compreende, Deus não nos entende, não entende o sofrimento humano, não entende as dificuldades das famílias. Mas nós não podemos acusá-lo disso, porque Ele mesmo sendo Deus, não teve problema em se humilhar, não teve problema em se fazer um de nós, humano, divino e humano, humano e divino. E não teve problema de nascer numa família pobre, simples, humilde, justamente para quê? Para que ninguém possa julgá-lo e acusá-lo que ele não nos compreende. Passou por todas as dificuldades, viveu até os 30 anos no silêncio, assim poderíamos dizer. A Bíblia não nos traz nada daquilo que ele fez dos 12 anos, onde temos o último relato. Lá Lucas nos mostra que aos 12 anos Jesus se perdeu dos seus pais, foi encontrado por Maria e José, e que a partir de então foi para casa com eles e era-lhes obediente. E a partir de então nós não temos mais nenhum relato, até o momento em que Jesus é batizado no Jordão e começa a sua atividade pública. Quer dizer, todo esse tempo viveu na família, viveu com José, viveu com Maria, foi-lhes obediente, foi educado por eles, sim, porque o papel dos pais é dar essa educação, é ensinar o amor, é ensinar o respeito, é transmitir a fé. E foi isso que Jesus recebeu de Maria e de José, ensinando que a obediência, o respeito aos pais é muito agradável a Deus. Amor, respeito, fé. Isso a gente não aprende nas escolas, nem mesmo aqui na igreja. Quando as crianças vêm para cá na catequese, já são crescidinhas, e elas só vêm para cá porque já têm amor, porque já têm respeito, porque já receberam isso dos pais, porque já têm fé. Porque se não tiverem isso, fica difícil. Não tem como a gente transmitir tudo 1 hora por semana, e muito menos 10 minutos, 15 minutos durante uma homilia. Esse é o papel do pai, é o papel da mãe, de dar o amor, de ensinar o amor, de ensinar como se ama, como se respeita, não somente com palavras, mas vivendo este amor entre marido e mulher, entre pai e mãe, ensinando o respeito na prática, se respeitando um ao outro. É assim que o filho aprende, vendo este amor que os pais têm um pelo outro, assim como José tinha por Maria, e assim como Maria tinha por José. Grande lição que eles nos dão. Olhemos para Maria, por exemplo, uma mulher docemente submissa acima de tudo a Deus. A José, inteiramente a serviço do reino de Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a sua palavra. A vontade de Maria era a vontade de Deus. O plano dela era o plano de Deus. Ela viveu toda a sua vida dedicada à sua família, ao menino Deus aí presente, depois ao menino que cresceu, ao Filho Redentor dos homens, mas sempre buscando fazer a vontade de Deus. E por fim, quando este já foi levado deste mundo, quando este partiu, quando este morreu e depois ressuscitou, ela não teve tempo de chorar, de ficar anos e anos chorando que o seu filho não está mais com ele, mas assumiu o papel que recebeu do próprio filho,
o papel de se colocar a serviço da igreja, de ser a mãe de todos os seres humanos, de todos os filhos de Deus. José, homem justo, pai, esposo, fiel trabalhador, homem santo, como nos diz a Bíblia, pronto a ouvir a voz de Deus e a cumprir sem demora. É isso que nós vimos no Evangelho de hoje. O José sempre obediente à voz de Deus. Deus dizia a José: pega a criança, foge para o Egito. Lá pegava ele, a sua esposa, o seu filho, iam para o Egito e não questionava. Poderia ter questionado a Deus. Deus o escolheu para ser pai adotivo, mas ele tinha certeza que esse filho não era dele, esse filho era de Deus. Era um filho de Deus. Mesmo assim, obedecia, não reclamava, que tinha que enfrentar as dificuldades. Por que Deus não me protege das dificuldades? Por que Deus não me isenta dos problemas, se afinal Ele é Deus? Deus disse: volta do Egito, lá voltou Ele. Deus disse: vá para Nazaré, lá foi Ele. Quer dizer, sempre buscando fazer a vontade de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, Herodes ainda hoje continua a querer fazer mal às famílias. Herodes ainda hoje quer matar os filhos dos seus pais, quer tirar os filhos dos seus pais com a droga, com a bebedeira, com álcool, com a violência. Herodes continua a fazer mal às famílias, sim, com ideologias que visam destruir a família, que visam causar males à família, permitindo leis e normas que destroem a verdadeira família. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. E os pais, de modo especial, os esposos, têm essa missão. A missão que receberam de Deus é a missão de guiar sua família, é a missão de zelar por sua família, é a missão de estar à frente da sua família. Esta é a missão de José. Esta é a missão do pai. O pai que tem que estar atento à voz de Deus, através de uma vida de oração, de uma vida de fé. Não só preocupado com esta vida simplesmente humana, mas sim atento à voz de Deus, para conseguir dar essa boa educação aos seus filhos, numa era tão difícil, numa época tão difícil, onde sabemos que tudo e todos vão contra a família. E até mesmo nas escolas, onde até então era um lugar seguro, onde a gente sabia que os filhos recebiam uma boa educação, hoje, infelizmente, muitos professores com ideologias contrárias à vida, à família, tentam às vezes pôr na cabeça dos filhos tudo o contrário àquilo que os pais procuram ensinar em casa. É ou não é? Você sabe muito bem o esforço que vocês têm para educar os vossos filhos, que muitas vezes vão para a escola, quando voltam, vêm com ideias totalmente erradas, desafiando os próprios pais, porque assim aprenderam de alguém, de algum professor, porque claro, temos professores maravilhosos e santos que trabalham em nossas escolas. Caríssimos irmãos e irmãs, esta luta continua. Por isso, mais do que nunca, todo cuidado para passar essa educação, passar o respeito, passar o amor para os filhos. Esse papel da família é tão importante hoje. Dobrar os joelhos, sim, como família. Se colocar diante de Deus, diante da Virgem Santíssima, da Mãe, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e buscar se espelhar, aprender a lição com José, com Maria e com Jesus. Isso vale para nós filhos e vale para todos os pais. Que nesse dia da Sagrada Família,
onde estamos celebrando o Natal. Então estamos celebrando essa presença de Deus junto de nós. Que nesse dia saibamos confiar todas as nossas famílias aos cuidados da Sagrada Família. Mas que tenhamos força para olharmos para dentro de nós, fazermos um exame de consciência. Como estamos vivendo como família? Estamos sendo realmente aquilo que dizia João Paulo II, santuário da vida, lugar da morada de Deus, da presença de Deus? Sejamos cada dia mais, então, essa morada de Deus, este santuário da vida, essa presença de Deus que habita junto de nós. Amém.